Saudamos os nossos amigos e irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a este canal. Mas antes de nós começarmos a ler a Bíblia, a Palavra de Deus, se faz necessário que façamos uma oração. Fechamos os nossos olhos para a palavra de oração. Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Estamos neste momento gravando esses vídeos com o desejo do coração, manifestado pelo Espírito Santo, para que seja importante para as pessoas que irão assistir. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste vídeo, que é a continuação do vídeo anterior, nós vamos insistir na questão do livro, daquele livro que estava na mão do pai, que nem o próprio pai podia abrir, e foi descoberto quem podia abrir, por que podia abrir. Agora, nós vamos assim argumentar mais, nós vamos comentar mais sobre este livro, do que se trata este livro, tá certo? Então nós vamos fazer assim uma breve recapitulação, desde o capítulo 4, o 5, passagem rápida, para a gente enfatizar essa questão aí, ok? Então diz assim, Apocalipse 4, verso 2: Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Lembra do vídeo anterior? Vamos lá, vamos avançar. No verso 4, ao redor do trono também há 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Um trono, alguém sentado. 24 tronos, 24 anciãos assentados, ok? Agora no capítulo 5, verso 1, esse alguém que está sentado no trono, as quais tem 24 anciãos em volta, ele tem na mão um livro selado com 7 selos, está aqui, ó. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Este é o livro que está na mão daquele que estava sentado no trono. Agora, no capítulo 5, verso 1, ele tinha um livro na mão, ok? Selado com 7 selos. Aqui no capítulo 5, no verso 4, diz assim: eu chorava muito, em caso de João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Os amigos e irmãos estão percebendo a sequência? Nós estamos insistindo nessa sequência para ficar bem enfático o significado, a importância deste livro, que nem mesmo Deus, o Pai, podia abri-lo, que somente Jesus podia abri-lo. Nós vemos alguns textos porque somente Jesus podia abrir, ok? Agora nós vamos ler o verso 7. Verso 6 antes. Diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Agora, amplia o verso 5, dá mais um título, dá mais um nome, em se tratando de Jesus. Agora, no verso 7, nós vamos ver o que Jesus faz. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Agora Jesus vem e pega este livro que está na mão do Pai, que está sentado no trono, ok? Continuando, agora o verso 9, diz assim: entoavam novo cântico, no caso os 24 anciãos e os 4 seres viventes, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo. Mais um verso, verso 12. Novamente, os 24 anciãos e os 4 seres viventes,
proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, honra e glória e louvor. Então, quanto à ênfase, num só capítulo, em poucos versos, assim, enfatizando a questão da dignidade de Jesus, ou seja, assim, alguém extremamente capacitado para fazer, não só por causa da capacidade, mas pelo que ele fez, porque foste morto e com o seu sangue compraste. Ok? Muito bem. Haja visto essa breve recapitulação desses versos do capítulo 4 e do capítulo 5, nós vamos ler alguns versos, alguns textos relativos ao espírito de profecia, que vai clarear mais, assim, com relação do que se trata este livro. Muito se tem falado sobre os 7 selos, muitos têm falado sobre várias questões, vários ciclos de sete igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. São 4 ciclos extremamente assim, significativos no livro de Apocalipse. Mas é muito importante e é indispensável a gente entender o contexto de cada um desses 4 grandes ciclos, tá bom? Então, esses textos agora vai ajudar, uma série de textos de testemunho, que vai nos ajudar a entender melhor o conteúdo desse livro, do que realmente se trata. Só que eu não pretendo dizer o que é ou o que não é o livro, mas assim, através desses textos, expor, assim, para ficar bem claro, para que os meus amigos e irmãos possam compreender realmente do que se trata este livro, ok? E porque o pai não podia abrir, somente o filho, e por quê? Assim, então, diz assim, o primeiro texto está no livro não traduzido, Review and Herald, né? 18/6/1901. Nós vamos ler aqui. Diz assim: o Pai entregou todo o julgamento a seu Filho. Cristo pronunciará a recompensa da lealdade, porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento e deu-lhe a autoridade para também executar o julgamento, porque é o Filho do homem. E continuando diz assim: Cristo aceitou a humanidade e viveu nesta terra uma vida pura e santificada. Por este motivo, foi designado juiz que ocupa a posição de juiz. É Deus manifestado em carne. Então, Deus teve que se manifestar em carne para poder ser assim, capacitado para ser assim, para ter aplicado devidamente a justiça de Deus. Então, teria que ser Deus encarnado. Quando falamos de Deus encarnado, está falando de Deus se fazendo homem, através da pessoa humana de Jesus, ok? Então, vamos ler mais um texto. Agora está em Parábola de Jesus, 294. Vai falar deste livro. Diz assim: deste modo, os guias judeus fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Essa decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo, naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. Veja como esse texto desse testemunho nos ajuda a entender o conteúdo daquele livro. Aqui está comentando sobre aquele livro. Está se tratando de questões judiciais, questões jurídicas, ok? Vamos continuar, vamos ler mais um texto. Está nos Testemunhos Seletos, volume 3, página 414 e 415. Diz assim: que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas
que neles estiverem escritas, o 5º capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. Alguns há que estão enganados, não se apercebem do que está para acontecer na terra. Os que têm permitido que se lhes obscureça a mente no tocante à natureza do pecado são vítimas de um erro fatal. A menos que efetuem mudança decisiva quando Deus pronunciar suas sentenças sobre os filhos dos homens, serão achados em falta, transgridem a lei e quebram a aliança eterna e receberão em conformidade com as suas obras. Então, são textos que nos ajudam a entender melhor a questão daquele livro selado na mão do Pai. Nós vamos ler mais um texto. Diz assim: parecia haver chegado o grande dia da execução do juízo de Deus. Milhões achavam-se reunidos diante de um grande trono, sobre o qual estava sentada uma pessoa de aparência majestosa. Vários livros achavam-se diante dele, e na capa de cada um estava escrito em letras de ouro, que parecia como chama ardente, conta corrente do céu. Foi então aberto um desses livros, contendo os nomes dos que professam crer na verdade. Perdi imediatamente de vista os inúmeros milhões que se acham em redor do trono, e unicamente os que eram professos filhos da luz e da verdade me prenderam a atenção. Ao serem nomeadas essas pessoas, uma a uma, e mencionadas suas boas ações, sua fisionomia iluminava-se de santa alegria que se refletia em todas as direções. Veja que interessante este livro, esse texto que está contido em Testemunhos Seletos. Ele está, assim, de uma forma diferente, falando sobre este referido livro que estava na mão do Pai, Deus o Pai, que somente o Filho podia abrir. Então, estavam envolvendo questões judiciais. Ok? Agora nós vamos ler o que está contido no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, na página 1104. Diz assim: quando nos tornamos filhos de Deus, nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro e ali permanece até o tempo do juízo investigativo. Então se fará chamada do nome de cada indivíduo e será examinado o seu registro por aquele que declara: conheço as tuas obras. Se naquele dia se verificar que não houve arrependimento completo de todas as nossas más ações, nossos pecados permanecerão contra nós. Que interessante isso aqui, irmãos e amigos. Quão esclarecedor é esse texto. Quando nós nos tornamos cristãos, nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando vai permanecer lá? Até o dia, o tempo do juízo investigativo. Então vai se fazer uma chamada. E o nome de cada indivíduo vai ser examinado e seus registros. Então, olha que vamos repetir aqui, ó. Se naquele dia se verificar que não houve arrependimento completo de todas as nossas más ações, nossos pecados permanecerão contra nós.
Então, está se tratando de questões judiciais relativas ao juiz investigativo lá no céu. Vamos continuar, nós vamos ler agora alguns textos da Bíblia, que somado a esses que nós já lemos, vai nos ajudar. E o primeiro texto da Bíblia está em Apocalipse, capítulo 14, o verso 7. Esse tão conhecido verso. Diz assim, ó, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Mais um texto, agora no Apocalipse 20, verso 12 e 13. Todos falando de juízo, falando todos num contexto de julgamento, no caso, um julgamento no tribunal celestial, vamos dizer assim, numa corte celestial. Diz assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte, o além, entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Mais uma vez, tratando-se de julgamento. Agora está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela causa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Interessante esse verso, está dizendo-nos que o juízo pela casa de Deus é chegada, ou seja, o julgamento começa primeiro pelos da casa de Deus. Agora Daniel 7, verso 9, diz assim, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Lembra de Apocalipse 4, verso 2? Um assentado no trono. Veja que interessante a similaridade que existe nesses versos. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era como chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Vamos ler mais um verso. Agora, Daniel capítulo 7, porém, o verso 13, diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia, e o fizeram chegar a ele. Percebe, meus amigos e meus irmãos, como todos esses versos estão todos devidamente contextualizados, eles fazem parte de um mesmo contexto. Veja o que diz agora no capítulo 7, no verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Veja como que diz esse verso. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Lembra daquele livro que está na mão do Pai? Na verdade são 7 tomos. Como a Bíblia são divididas em tomos. Cada livro, a Bíblia são diversos livros que compõem um livro, ok? Concluímos, meus amigos e irmãos, que o conteúdo deste livro, nada mais, nada menos,
trata-se da questão judicial, do julgamento que está ocorrendo lá no céu. Portanto, deu para perceber, através desses inúmeros textos, um por um, assim, que ficou bem enfática essa questão. Então, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a este assunto, ok? Que vai se tratar da grande multidão de selados da hora undécima. Meus amigos e irmãos, se você gostou do vídeo, dê o seu like. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação.